Bom dia, turma! Beijos para todos. Simbora para mais uma aula? Então vamos lá. Bom, hoje vocês irão utilizar o livro de língua portuguesa, tá? Da página 280 até a página 284 e ciências também, da 173 até a 177. Então vamos começar aí por língua portuguesa? Então vamos lá. Conjugação do verbo auxiliar. Bom, então o verbo auxiliar, né, crianças, é um verbo que ajudará no caso aqui o quê? Que ajudará o verbo principal da frase, ok? Bom, releia este trecho e observe os verbos destacados. E aí a tia Aline colocou aqui no quadro, ó. Há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia, ok? E aí eu coloquei aqui, ó, podemos é do verbo poder, não é mesmo? E aí esse verbozinho aqui, ele vai funcionar como verbo auxiliar. Esse outro aqui, o adotar, né, que é do verbo adotar mesmo, ele é o verbo principal. Então, o verbo auxiliar é o que ajuda o verbo, é o que auxilia, né, o verbo principal. Então, em uma frase virá sempre primeiro para depois vir o verbo principal, né? Então, o verbo auxiliar é o que auxilia, o que ajuda o verbo principal em uma frase. Nesse caso aqui nós temos dois verbos, certo? Na frase nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal aí. Bom, o verbo adotar, verbo principal, é auxiliado na conjugação, pelo verbo poder, né? Poder é um verbo auxiliar. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, ter, haver e estar. Então, esses são os verbos auxiliares mais comuns, né? Os verbos que auxiliam, né, na frase o verbo principal, ok? Leia as frases e observe os verbos em destaque. Então, tem aqui 3 frases, tá? E para cada frase aí, você tem 2 verbos aí em destaque. Prestem atenção. Ela havia chegado de viagem quando liguei. Bom, então nessa primeira frase aí, você tem 2 verbos. O havia, né, que é do verbo haver, e o chegado, que é do verbo chegar. Então, no caso, o havia aí seria o verbo o quê? O verbo auxiliar, é o que está auxiliando o verbo principal, chegado. Segunda frase, os alunos estão fazendo as atividades silenciosamente. E aí você tem o quê? 2 verbos novamente na frase. O primeiro aí, estão, que é o verbo auxiliar, né, que é do verbo estar, e fazendo, que é o verbo principal aí do verbo fazer, certo? Então, você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Na terceira frase, nós podemos adotar um cachorro. Percebam que o podemos aí é do verbo poder, né? E o adotar do verbo adotar mesmo, do verbo principal. Então, assim, você também encontra o quê? 2 verbos aí numa única frase, o verbo auxiliar e o verbo principal. Bom, os verbos principais nas frases acima vêm de uma forma nominal. Bom, e aí tem a palavrinha aí, particípio, né? Que no caso aí é a palavra chegado, ou seja, o particípio aí, pessoal, é uma ação passada, né? É algo que já foi, é uma ação que já ocorreu, né? Uma ação passada. E aí as terminações aí, ele tem sempre a terminação ido e ado aí. Gerúndio, né? Gerúndio é uma ação contínua, né? Algo que está ocorrendo, certo? E aí, eles são sempre terminados em endo, né? NDO aí, os verbos no gerúndio. Ou o infinitivo também, né? O infinitivo é a forma que vocês estão acostumados a utilizar aí mesmo, né? Se eu falo a palavra cantarei, né? Cantarei, qual é o infinitivo do verbo cantarei? É o verbo cantar, ok? Bom, observe a conjugação dos verbos auxiliares. E aí você tem os verbos auxiliares que são ser, ter, haver e estar, né? São os verbos auxiliares mais comuns aí. Na partezinha de baixo, vocês têm o quê? Vocês têm a conjugação desses verbos aí no modo indicativo. E aí o modo indicativo vocês já conhecem, né? Que tem aqueles 6 tempos. O presente, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito perfeito, né, que eu acho que a Tia Aline falou, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, assim, esses verbos auxiliares também existem a conjugação desses verbos para serem conjugados aí em todos
os tempos aí. Vocês vão estar lendo e observando aí, porque a tia Aline depois vai passar um exercício sobre isso aí, tá? E aí nós temos também o modo subjuntivo desses verbos auxiliares também, ok? Temos a conjugação deles também na página 281. E na página 282, vocês têm a conjugação deles no modo imperativo, né? Um verbozinho de conjugação nova que a tia Aline já mostrou em aulas anteriores, ok? Os verbos ser, ter, haver e estar nem sempre acompanham outra forma verbal. Nesse caso, não são verbos auxiliares, tá? Então, isso aqui é uma outra coisa que diferenciada aí. Bom, e aí nós temos na página 282, 283 e 284, às vezes a tia Aline dá uma cópia ali do quadro, que às vezes pode ser que tenha alguma página colocada errada, tá? E aí vocês têm um exercício de acordo com esses verbos auxiliares que nós vimos aqui agora. Sendo que assim, na página 283, tem uma pequena informação aqui, ó. O verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal forma uma locução verbal. E aí você tem como exemplo aí, Márcia estava andando de bicicleta. Então percebam que nessa frase, estava e andando são dois verbos, né? O estava é do verbo estar, é o verbo auxiliar. E o andando é o verbo principal, não é mesmo? Do verbo andar. E aí quando você tem esses dois verbos aí, né? Em uma única frase, né? Um verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal, você tem uma locução verbal aí, tá legal? É a junção desses dois verbos aí na frase. E aí vocês têm um exercício aí de acordo com esse assunto tratado na página 284 também, tá legal? Bom, e aí saindo de língua portuguesa, vamos agora dar um salto aqui para o livro de ciências. E aí o assunto é eletricidade, né? Precisamos, né, da eletricidade, né? Para o nosso dia a dia, né, para acendermos a luz, né, para estudarmos, né, utilizar a internet, não é mesmo? Ligar a bombinha para encher, para colocar água na caixa, ligar a TV. Então, assim, itens, né, do nosso dia a dia que precisamos fazer utilizando o quê? A nossa eletricidade. A eletricidade é uma forma de energia elétrica. Ela pode se manifestar em fenômenos que ocorrem no solo, no ar, nos vegetais, em nosso corpo e nos outros animais. Bom, então nós, seres humanos, necessitamos, né, da energia elétrica aí. Com o passar do tempo, foram descobertas inúmeras maneiras de usar a energia elétrica. Atualmente, essa forma de energia é praticamente indispensável na vida da maioria das pessoas, e é verdade, né? Pense em quantas coisas costumam ficar ligadas ao mesmo tempo na sua casa. A televisão, o computador e a geladeira são alguns exemplos, né? Que fica ligado o tempo todo. Não podemos nunca desligar a geladeira, né? Senão as coisas descongelam e se estragam. Agora imagine quanta energia é necessária para produzir. Agora imagine quanta energia é necessário produzir para abastecer todas as pessoas do mundo. Imagina, todas as pessoas utilizando energia. Olha quanta energia precisa se produzir aí, né? Na atualidade, as pessoas procuram alternativas, né, tecnológicas na geração de energia, como a energia solar captada pelos painéis, né, que são as placas solares. Bom, então assim, as pessoas estão o quê? Estão buscando, né, na atualidade, né, outras formas de se obter energia elétrica. E aí essa aqui é uma das energias, né, novas aí que nós temos no mercado. Usinas geradoras de energia elétrica. Bom, e aí, antes de falar sobre isso, ao lado tem uma imagem aí, né, por meio de fios, a eletricidade chega à nossa casa. Então, tá mostrando aí, né, como a energia, né, no caso dos fios, né, ela chega à nossa casa. E percebam que tem um postezinho, tá? Sendo que aqui tá mostrando-se a energia solar, tá legal? E aí no próprio quintal da casa, né, tem um poste aí, né, porque são fios de transmissão de energia. E aí são instalações feitas, né, por dentro das paredes aí, né, alguns fios que são passados. E aí no teto, né, no teto da nossa casa,
no caso dessa casa, tem os painéis solares. E aí, de onde que vem essa energia aí? Vem dos raios solares aí. Se vocês observarem bem, vocês vão observar que o Sol, que está o quê? Passando o quê? Energia, né? Através do seu calor, né? Para essas placas. E aí, de acordo com esses fios aí da parede, né? Tá uma coisinha aí conectada, né? Ligada à outra, para transmitir o quê? Energia, né? Para casa, através dessas placas e desses painéis aí solares aí. E aí, no caso, esse tipo de energia aqui, ele necessita do Sol, né? Do calor do Sol aí. Usinas geradoras de energia elétrica. Com o aumento da demanda, né, por energia, o ser humano descobriu formas de gerá-la em larga escala e de maneira rentável por meio das usinas geradoras. Rentável quer dizer que produz o quê? Rendimento, ganho financeiro. Nas usinas hidrelétricas é produzida grande parte da energia elétrica que consumimos. Elas utilizam a força do movimento da água para gerar a energia elétrica. Então, assim, no caso aqui, né, esse tipo de energia aqui, ela é mais utilizada por todas nós aí, né? Nós dependemos das usinas hidrelétricas aí, né? Necessitamos, né, dessa força e do movimento da água para gerar a energia que chega em nossas casas. Nas usinas termoelétricas, né, a energia elétrica é produzida a partir da queima de combustíveis como carvão e diesel. Então, aqui já é uma outra forma. A queima aquece a água e o vapor produzido movimenta as turbinas ligadas ao gerador. Então, assim, isso aqui tudo é um processo, né? As termoelétricas podem ser construídas próximos aos locais de consumo, desde que a matéria-prima necessária para a produção esteja disponíveis nas proximidades, né? Desde que o carvão, né? Desde que essa matéria-prima esteja disponível ali por perto, né? Nas redondezas. Os pontos negativos dessa forma de produção são o enorme volume de água necessário à geração do vapor e a poluição que emana no sistema. Nas usinas nucleares, a produção de energia elétrica é proveniente de materiais radioativos usados como combustíveis. O urânio é o elemento mais comum. Esse material é colocado em barras dentro dos reatores da usina. Então, assim, reatores quer dizer dispositivos em que ocorrem reações químicas, né? Então, são itens assim que um vai dependendo do outro. Os radioativos que emitem raios invisíveis, podendo ser prejudiciais à saúde. Ou seja, no caso dessa produção aqui, nas usinas nucleares, existe assim, não existe uma coisa muito saudável, né? É algo assim que é prejudicial, né? Porque os itens aqui que são utilizados são bem ruins aí para a saúde. O calor gerado pela fissão nuclear move um alternador que produz energia elétrica. Então, olha só, olha quanta coisa. E olha o significado de fissão nuclear. Processo de divisão de um átomo entre outros átomos mais leves. Pode ser espontânea ou provocada e libera grande quantidade de energia. Ou seja, através disso aqui é liberada energia. Mas olha quanta coisa, quantas coisas se passou antes disso aqui para gerar energia, né, para se produzir. Esses radioativos aí e esses reatores, né, são algo que não são bons, né, para a saúde, mas enfim, né. Um dos grandes problemas desse tipo de usina é a geração de lixo nuclear. Então, quando vem a palavra lixo aí, a gente já, né. Esse lixo deve ser manipulado, transportado e armazenado seguindo rígidas normas de segurança, né. Então, existe um procedimento aí para esse lixo ser manipulado e transportado para algum lugar e armazenado, né? Se não forem tomadas todas as medidas de segurança necessárias, essas usinas podem ser muito perigosas, pois a radiação é capaz de contaminar seriamente o ambiente, olha só, provocando doenças muito graves e até a morte de seres vivos. Então, aqui embaixo está mostrando o esquema do funcionamento dessa usina nuclear aí, né? Geradora também de energia elétrica. Bom, então, de todas que nós vimos aqui, essa é a nuclear é a mais perigosa aí, a mais agressiva aí à saúde e ao meio ambiente, né? Então, tem aí os reatores, as turbinas,
a torre de resfriamento e a parte do gerador e a parte da rede de transmissão elétrica aí para onde são distribuídas, né? Passa a distribuição aí da energia para os locais, Bom, então assim, são 3 tipos de usinas aí, geradoras de energia elétrica, né? As usinas hidrelétricas, as termoelétricas e as nucleares. Bom, e aí na página 175 vocês têm um exercício para estar fazendo, tá legal? Perguntinhas com respostas, verdadeiro ou falso, coisas bem tranquilas também. A página 176 e 177 também tem uma atividade para vocês estarem fazendo, tá? Leiam esses 2 pequenos parágrafos que tem aí, tá? Sobre o tema e aí tem uma imagem abaixo também, que eu quero que vocês também observem essas imagens, ok? E respondam somente a questão 1 aí, tá? Não precisam responder a 2 não, porque nós precisaríamos do grupo de sala, né? Para poder estar respondendo essa questão 2, e aí não tem como ainda, né? Bom, então assim, qualquer coisa a tia Aline está no grupo, tá legal? Façam com bastante atenção, com bastante tranquilidade, não precisam se apressar para estar realizando as atividades. Qualquer coisa estou no grupo para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.